Narração começa com um tom intrigante e envolvente. E se eu te dissesse que, no início da humanidade, existiu um lugar perfeito, um paraíso onde a dor, o sofrimento e até a morte simplesmente não existiam, um lugar onde a própria presença de Deus podia ser sentida. Esse lugar foi chamado de Jardim do Éden, mas ele foi perdido. Expulsos, os primeiros humanos nunca mais voltaram. A pergunta que fica é, por quê? No vídeo de hoje, vamos mergulhar nessa história misteriosa e entender os segredos ocultos do Éden, sua verdadeira importância e o que isso revela sobre o destino da humanidade. Mas será que o Éden realmente desapareceu? Ou ele ainda existe em algum lugar? Para entender isso, precisamos voltar ao começo, a criação do Éden. Imagem, representação digital do Jardim do Éden, com rios cristalinos, vegetação exuberante e luz celestial. A história do Jardim do Éden começa no segundo capítulo do livro de Gênesis. Aqui, Deus já havia formado os céus, a terra e tudo o que há nela. Mas ele queria algo especial, um lugar perfeito para o ser humano. Então, Deus plantou um jardim no Éden, uma terra fértil, onde tudo era belo e abundante. Árvores frutíferas brotavam por toda parte, dando alimento sem esforço. O clima era ameno, o ambiente era harmonioso, e nada ali conhecia a corrupção ou o mal. Mas o que fazia o Éden tão especial não era apenas sua beleza. No centro do jardim, Deus colocou a árvore da vida, um símbolo da imortalidade. Seu fruto era capaz de conceder a vida eterna. Ao seu lado, outra árvore foi plantada, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Imagem, ilustração da árvore da vida e da árvore do conhecimento lado a lado, com um brilho místico ao redor. Deus então formou o primeiro ser humano, Adão, do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ele foi colocado no Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Mas havia um detalhe: Deus deu a Adão uma única regra. Ele podia comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas por quê? Se tudo era perfeito, porque Deus colocou uma restrição? Adão ainda não sabia, mas essa ordem mudaria o destino da humanidade para sempre. A resposta está no significado dessa árvore. Ela não era apenas um teste de obediência, ela representava o livre-arbítrio, o poder de escolha. Se Adão e Eva comessem do fruto, eles teriam que lidar com as consequências do conhecimento do bem e do mal. Mas o paraíso ainda estava intacto. Adão vivia em harmonia com a criação, mas algo ainda faltava. Deus olhou para Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Então, ele fez cair um sono profundo sobre Adão, e, de sua costela, criou Eva, a primeira mulher. Quando Adão a viu, exclamou com alegria: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora, o primeiro casal da humanidade estava formado. Eles viviam livres, sem medo, sem vergonha. Mas o que eles não sabiam era que algo obscuro estava prestes a entrar no Éden. Imagem, ilustração sombria de uma serpente espreitando nas sombras do jardim. No meio do jardim, entre as sombras, uma criatura astuta os observava. Era a serpente, mas essa não era uma serpente comum. Ela era a manifestação do mal, a voz da tentação, e foi diretamente até Eva. Com palavras doces e sedutoras, ela perguntou: Deus disse mesmo que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer de todas, exceto daquela no meio do jardim. Se comermos ou tocarmos nela, morreremos. A serpente riu: morrer? Não, vocês não vão morrer. Pelo contrário, se comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Seus olhos se abrirão, e vocês conhecerão o bem e o mal. Eva olhou para o fruto. Ele parecia perfeito, brilhante. Ela hesitou, mas então, pegou o fruto e deu uma mordida, e ofereceu para Adão. Ele comeu também. Naquele instante, algo mudou. Seus olhos realmente se abriram, mas o que viram não era poder, e sim vergonha. Pela primeira vez, sentiram medo. Eles perceberam que estavam nus.
se esconderam entre as árvores, tentando fugir de Deus. Então, Deus apareceu, caminhando pelo jardim. Adão, onde você está? Tremendo, Adão saiu do esconderijo e disse: Eu ouvi a tua voz, e tive medo, porque estou nu. Deus olhou para ele e perguntou: Quem te disse que estavas nu? Você comeu da árvore proibida? Adão tentou se justificar: A mulher que me deste me deu o fruto, e eu comi. Eva também tentou se defender: A serpente me enganou. Mas era tarde demais. A escolha foi feita. O Éden não era mais o mesmo. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, e colocou anjos com espadas flamejantes para guardar a entrada. Mas essa história realmente termina aqui?